André Misturini, o primeiro a entrar no Instagram. Bem-vindo, André. Valeu, obrigado por estar aqui. Vamos esperar alguns segundos e já iniciaremos a nossa live de hoje, onde vamos falar sobre a importância do planejamento e 6 passos para você criar um planejamento de sucesso. E aí, vamos com certeza fazer de 2022 o melhor ano, e esse é o objetivo. Então, para que possamos criar aí uma vida extraordinária, uma vida que sempre sonhamos. Esse é o objetivo e é por isso que estamos aqui no Café com Edivaldo Potulski, de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã, compartilhando um pouquinho de conteúdo para você, trazendo um pouquinho da minha história também, onde eu saí de uma situação de muita escassez, de muita falta, de muita necessidade, para uma situação completamente diferente, uma vida completamente diferente. Então, é por isso que estou feliz aqui em compartilhar, e tem muita coisa legal acontecendo. Nos próximos dias vocês receberão novidades, então estou muito entusiasmado. Nunca estive tão entusiasmado na minha vida como estou nesse momento. Bom dia, Claudete Santana. Pessoal, os comentários que vocês irão fazendo, nem sempre eu consigo acompanhar todos, porque nós estamos pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube. Então, eu não consigo acompanhar todos, porque eu tenho a tela de retorno aqui para mim apenas do Facebook e do Instagram. Bom dia, Ale Silva. Que bom te ver aqui. Você estava na live, como cheguei lá com o Dan Wilms. Isso? Eu acho que eu lembro de você de lá. Lá tinha bastante gente, até em função do horário, seguidores do Dan também. Então eu lembro de você. Muito bem, bom dia a todos! Hoje vamos falar, nosso último dia dessa semana que tem live, né? Vamos falar sobre o planejamento, a importância do planejamento e 6 dicas. Lembrando que o planejamento é algo que deve ser levado a sério, porque o planejamento é o estado de você analisar a sua situação atual, as circunstâncias, os resultados que você tem, que você colheu até aqui, e você estabelecer o seu principal objetivo de vida. E você vai criar um plano para você sair de onde você está, você sair da sua situação atual e você chegar no seu objetivo maior, que é o seu objetivo de vida. Então aqui no planejamento, você vai descobrir algumas situações. Primeiro, uma análise, você vai fazer essa análise para você entender por que você está onde está, por que você está colhendo os resultados que você está colhendo hoje. E esses resultados, eles estão satisfatórios, são satisfatórios, e você vai já pensar no futuro, você vai pensar no seu objetivo futuro, no seu principal objetivo de vida, e você vai criar esse plano. Você vai descobrir quais são os recursos que você precisa, você vai estabelecer aí quem são as pessoas que irão te ajudar. Estamos falando de equipe. Se você vai fazer sozinho, hoje dificilmente, não que não se tenha, mas dificilmente uma pessoa consegue ter grandes resultados se não tiver uma equipe, se não desenvolver uma equipe que auxilie, porque sozinho você consegue produzir, você consegue atingir um número de X de pessoas, mas se você tiver uma equipe que trabalha contigo, você vai atingir um número muito maior de pessoas. Então, os resultados, eles são consequências. Isso é muito importante quando você pensar em planejamento, quando você pensar em alcançar o seu objetivo de vida. É muito importante você ter isso em mente.
que os seus resultados, eles são a consequência do número de pessoas que você atingir. Ou seja, os resultados são a consequência do quanto você resolve o problema e de quantas pessoas você vai resolver o problema. Qual é o número de pessoas que você vai resolver o problema. E quando eu falo em resolver problemas, nós estamos falando de problemas simples. Por exemplo, se você tem uma loja de vestuário, eu tenho um problema que a minha camisa está velha, está desbotada, eu preciso de uma camisa nova porque eu tenho um evento, então eu tenho um problema. Eu não tenho uma camisa adequada para ir para determinado evento. E você vai solucionar o problema para mim. Então, vamos supor, pegar o assunto de hoje. Você tem uma dificuldade, você tem um problema que você não faz um planejamento adequado. Você não tem um planejamento, você não sabe por onde começar para criar o seu planejamento. Então você tem esse problema. E eu tenho a solução para te apresentar. Então quanto mais eu vou apresentar para você, vou resolver o seu problema. E vamos supor que eu estou vendendo esse serviço, eu vou faturar X, vou faturar 10. Mas aí, o que eu tenho que fazer para faturar mais? Eu tenho que chegar a um número maior de pessoas. Se eu chegar a 10 pessoas, eu vou faturar 100. Se eu chegar a 100 pessoas, eu vou faturar 1.000. Se eu chegar a 1.000 pessoas, eu vou faturar 10.000 e assim por diante. Então, eu preciso ter essa consciência. Primeiro, que dificilmente você vai chegar a algum lugar se você não tiver um planejamento. Dificilmente. A vida pode até acontecer por acaso em determinadas situações ou determinados casos, porém, dificilmente se mantém um crescimento constante, contínuo, se você simplesmente deixar a vida te levar. Então, aqui hoje não tem como eu te ensinar a fazer um planejamento, até porque um planejamento bem elaborado, ele depende de uma série de fatores. E aí, até a questão da definição de objetivo, eu percebo que é uma das dificuldades das pessoas, porque às vezes define um objetivo, não sabe se é alcançável esse objetivo, tem dificuldade para entender o objetivo e até como estabelecer um objetivo para sem gerar dúvidas na mente ou sem que seja um objetivo alcançável e que realmente faça sentido, Então, são todas questões que nós precisamos de um tempo para trabalhar. E aí eu trabalho dentro do Você no Comando. Lá nós vamos conseguir fazer um trabalho adequado, nós vamos conseguir realmente fazer uma análise. Então, tem um passo a passo para você fazer uma análise da sua vida, uma análise mais minuciosa, você entender por que você está com os resultados que você tem hoje. Você vai estabelecer o objetivo levando em consideração diversas situações e possibilidades, porque às vezes a gente estabelece um objetivo e a gente acaba se auto-sabotando em algumas coisas, por exemplo, não percebendo questões que estão correlacionados e que muitas vezes a gente no primeiro momento nem se dá conta disso, como por exemplo questões familiares, pessoas, equipe, porque às vezes vai depender de auxílio, de ajuda de outras pessoas. Então, como você vai criar essa estratégia? Como você vai chegar nessas pessoas? De que forma? Então, no planejamento, nós vamos trabalhar todas essas questões. A questão de ambiente, a questão de prazos, metas. Então, tudo isso é trabalhado dentro do planejamento. E aí nós precisamos de um tempo para isso. Mas hoje eu quero te trazer, primeiro, despertar em você a clareza, talvez, da importância do planejamento. A importância de você fazer um planejamento detalhado, você saber o que você vai fazer, de que forma, quem vai te auxiliar, quais são os recursos que você precisa, qual é o tempo. E aí dentro desse planejamento as metas, que elas são a definição clara de tudo isso. De prazos, de pessoas envolvidas, de modelos,
de detalhamento desse planejamento. Então, dentro, vamos trabalhar a questão das metas, o marketing que vai ser feito em relação a isso, quais são as pessoas que estarão envolvidas, em que momento essas pessoas entrarão, tudo isso nós vamos trabalhar dentro do planejamento. Pessoal, bom dia! Quem ainda está chegando, dando bom dia, Leonilde Kieskoski, que bom ter aqui, Prado, Hermes Prado, bom dia, Jadir Kovaleski, prefeito da cidade de Ametista do Sul, uma cidade que está crescendo muito, que eu já convidei vocês para visitar, vale muito a pena. Neuza Carmin Coraza, bom dia, que bom ver vocês aqui. E eu quero já aproveitar e pedir para vocês, se vocês puderem compartilhar essa live, quem está aí no Facebook, quem está no Instagram, se puder marcar umas 3 pessoas importantes para você, que você acredita que essas informações poderão auxiliar, ajudar, você me ajuda muito, muito, muito. Bom dia, Diana Berté, que bom também te ver aqui. Acredito que a Diana é o primeiro dia da live, não tenho visto a Diana antes. Estou feliz demais, gente, com vocês aqui. Muito obrigado por estarem prestigiando e eu espero que o que nós conversarmos aqui realmente vocês consigam colocar em prática mesmo, tá bem, gente? E aqui eu separei então 6 passos para compartilhar contigo para você fazer um planejamento de sucesso. E aqui, gente, eu falei para vocês que vou trabalhar isso no Você no Comando. Você no Comando é uma mentoria que eu já trabalho no presencial e com muitos resultados, e agora eu estou trazendo para o online, porque muitas pessoas que começaram a ver as minhas lives começaram a pedir para se tinha algum curso online, algo para aprimorar, para aprofundar esses conhecimentos, algo que pudesse aplicar em qualquer área da vida, porque hoje se tem um curso de marketing digital, se tem um curso de fotografia, tem um curso de culinária, algo bem específico, mas aí às vezes a pessoa tem a informação, ela até é um expert naquilo, só que tem uma dificuldade de colocar aquilo em prática, de fazer aquele conhecimento se tornar um grande sucesso. E aí entra Você no Comando, que é essa mentoria, diferente de curso. Não é simplesmente um curso que eu vou ali, dou uma palestra, ensino como fazer e pronto. A mentoria eu acompanho, então nós fazemos turmas menores, não abro o carrinho para vender para muitas pessoas, são turmas menores onde eu consigo acompanhar, onde eu consigo inclusive interagir com as pessoas e criar situações e também trazer soluções para as dúvidas daquelas pessoas, daquela turma. Então é bem legal e eu fico muito entusiasmado de fazer esse trabalho. Então, gente, obrigado por vocês estarem aqui, e também quem tiver interesse na mentoria, participa lá primeiro do workshop A Transformação, dia 13 de janeiro, que nós vamos falar mais sobre isso, sobre dicas para você transformar a sua vida. Lá nós temos um pouco mais de tempo, vamos falar lá 2 horas, 3 horas se necessário, vai ser de acordo com a interação lá. Então, depois você vai conhecer um pouco mais do trabalho para depois ir para a mentoria. A ideia aqui é que você simplesmente receba o que você desejar, e nós nunca vamos prometer nada que não possamos cumprir contigo, porque o objetivo é sempre resultados. É resultados para todos os envolvidos. Então é algo que eu levo muito a sério e me dedico muito para isso. Tá bem, gente? Então, 6 passos aqui para um planejamento de sucesso. Primeiro passo, faça uma análise da sua situação atual e defina o seu principal objetivo de vida. Gente, você pode até achar que eu estou sendo redundante, que eu estou repetindo as mesmas coisas, mas não conheço ninguém. Eu não conheço particularmente, não conheço ninguém. Você conhece muitas pessoas de sucesso, certamente. Não sei se você conhece alguém que tem alcançado seus objetivos de vida sem ter um grande objetivo por trás. Um objetivo que norteia aquilo que se está alcançando. Ou seja, o seu principal objetivo de vida. Já é estudos comprovados, gente,
Isso vem de muito tempo atrás. Se você ler os livros de Napoleão Hill, A Lei do Triunfo, por exemplo, você vai entender que são feitos estudos. O próprio Napoleão Hill ficou 20 anos entrevistando pessoas de muito sucesso. Ele entrevistou cerca de 16 mil pessoas ao longo de 20 anos e ele descobriu que as pessoas que eram milionárias e multimilionárias, as pessoas que tinham muita grana, como Thomas Edison, Ford, Firestone e todos esses grandes cientistas da época, industriários, que cresceram muito e que transformaram a realidade e vem transformando até hoje as suas criações, todos eles tinham um objetivo claro, específico, definido. Eles sabiam exatamente onde iriam chegar. É por isso que os relatos dizem que Thomas Edison fracassou na construção, na descoberta da lâmpada elétrica, na construção, até para chegar nas lâmpadas que temos hoje, né? Mas na época incandescente, fracassou. Alguns relatos dizem 1000 vezes, outros relatos dizem 9.000 vezes, outras 18.000 vezes, mas não importa aqui a quantidade, mas ele fracassou não, teve resultados ruins muitas vezes, mas ele chegou no resultado que nós estamos hoje nos comunicando por causa disso também, por causa da descoberta do Thomas Edison, a questão da lâmpada elétrica, como funciona, a questão da iluminação, como você vai entrar na sua casa e apertar um botão e as luzes se ligar, ou você dá um comando de voz e as luzes se ligar, graças a alguém que tinha um objetivo claro, definido e não se contentou com o primeiro resultado que teve. Uma vez perguntaram por quê? Quantas vezes o senhor fracassou? Ou o senhor fracassou 1000 vezes e por que continua? Diz, não, eu não fracassei 1000 vezes. Eu apenas descobri 1000 formas de não fazer a lâmpada funcionar. Ou seja, o objetivo era tão forte por trás. O objetivo era tão claro, era tão bem definido que não importava quantas vezes ia dar errado. Ele ia chegar ao fim, que é a questão que eu trabalhei muito tempo com curso de vendas, que eu venho dessa área da comunicação, das vendas, então trabalhei muito tempo com cursos de vendas e uma das coisas que eu batia muito na tecla é que muitos vendedores recebiam nãos e desistiam. Então, é importante aqui você entender que o não, se você souber a lei das médias, por exemplo, que a sua lei das médias, a lei das médias sua não, a sua média dentro da lei das médias, se você souber que se você apresentar para 20 pessoas o seu produto, 5 vão parar para te ouvir, dessas 5, uma vai comprar, você tem 4 nãos para um sim. Então, se você recebeu por acaso 5 nãos, você sabe que você fazendo mais 5 vezes você vai ter 2 sims, porque existe a lei das médias, a lei das estatísticas e no final das contas vai fechar a sua média. E para você melhorar a sua média, você tem que se autodesenvolver. Aqui é a mesma coisa. Então não importa quantas vezes deu errado, não importa como está a sua situação atual hoje, não importa, você pode estar nas dívidas, você pode estar vivendo uma depressão, você pode estar vivendo o seu pior momento, não importa, gente, não importa o passado, não importa a sua vida até aqui, importa o que você vai fazer com isso daqui para frente. Por isso aqui a primeira dica e a mais importante no meu ponto de vista para você criar um plano, um planejamento de sucesso, é você avaliar a sua situação, procurar aprender com o passado, não ficar ligado ao passado, mas procurar entender por que eu tenho esse resultado. Ponto. Finalizo aqui, não fico remoendo mais o passado. E agora eu vou estabelecer o meu principal objetivo de vida, definir esse objetivo, porque é onde eu quero chegar. Então ter essa clareza e se determinar a isso.
E aí, gente, o segundo ponto que é importante e que eu trago isso, já ouvi muitas vezes, inclusive do Carlos Wizard, ele trabalha isso relacionado a dívidas. Se você tem pendência, se você tem dívidas, resolva primeiro. Por quê? Se eu não resolver isso, eu fico preso ao passado e isso causa uma energia de falta, de escassez, porque ali na minha mente vai ficar sempre batendo aquilo. Então vai causar essa energia, essa vibração, aliás, de escassez, de falta. Então, faça uma lista, segunda dica, né? Primeira, então, faça uma análise da sua situação atual e defina o seu principal objetivo de vida. O segundo, faça uma lista de todas as suas pendências. Não importa quais sejam, todas as suas pendências. Sejam dívidas ou quaisquer outras pendências. Faça essa lista de todas essas pendências. Essa segunda dica. O segundo passo. O terceiro passo, defina data e horário para resolver essas pendências e como será resolvida essas pendências. Defina isso dentro do seu planejamento. 4. Defina suas metas para os próximos 12 meses. Aqui, gente, nós falamos pelo menos 12 meses, mas um dos problemas da maioria das pessoas, e é um problema que muitas vezes faz com que o tempo passe e ela não consiga ter grandes resultados, é que as pessoas, de maneira geral, elas pensam muito a curto prazo, elas não pensam a longo prazo, elas não pensam em um futuro. E eu tenho essa impressão, percebo nas conversas das pessoas que a gente atende, que eu faço atendimento também de coaching. Então, percebo nas pessoas que quem tem essa dificuldade de olhar para longo prazo e tem essa dificuldade de estabelecer metas a médio e longo prazo, elas são pessoas que não têm o grande objetivo claro e definido. Então elas querem resultado imediato, elas estão pensando agora. Eu conheço muitos vendedores assim. E esses vendedores que pensam só a curto prazo, pensam só em ganhar um dinheiro agora para esse mês, para pagar as contas, normalmente eles ficam a vida toda ali recebendo os mesmos resultados, porque o objetivo, ele está aqui, ó, ele está em receber um dinheiro para pagar as contas, só isso. Então, lá, pensar no futuro também. Ah, mas a vida, eu nem sei se eu estarei vivo amanhã. Eu ouço isso constantemente. Então tenho que aproveitar o momento agora, porque eu nem sei se amanhã eu vou estar vivo. Ok, perfeito. Aproveitar o momento, celebrar as vitórias, viver, ser feliz agora, perfeito. É isso mesmo, falamos ontem sobre isso. Agora, você não sabe se vai estar vivo amanhã. A pergunta é, e se estiver? E se estiver vivo amanhã? Você vai estar na mesma situação? Você vai estar reclamando da mesma forma que está hoje? Você vai estar com as mesmas dificuldades? Então, gente, pense no futuro, porque se você, na pior das hipóteses, se você não estiver vivo amanhã, você vai deixar algo mais organizado para os seus dependentes, para as pessoas que ficam. Você vai deixar um legado maior. Então, pense não só em você. Não seja egocêntrico, não seja individualista, pense também nas pessoas que estão à sua volta, nos seus filhos, se você tem filhos, na sua esposa, no seu marido, nos seus pais, se você é mais jovem, não é casado e não tem filhos. Então, gente, pense nisso. Pense não só a curto prazo, porque se você pensar a curto prazo, você vai provavelmente você vai ter resultados pequenos. Então pense também a longo prazo e essa então é o quarto passo, é defina as metas para os próximos 12 meses, pelo menos, mas já pense daqui a 5 anos, o que eu estarei fazendo daqui a 5 anos. E lembra que eu trouxe uma técnica poderosa para vocês e que cabe aqui, né, neste passo, quando você vai definir as suas metas para daqui 12 meses, quando você vai definir as suas metas para daqui 5 anos, onde você estará em 5 anos, aqui você faz aquele exercício da ponte ao futuro, da visualização, da mentalização, num local confortável, fecha os olhos se ficar melhor para você e você viva o seu futuro. Você imagina onde você estará daqui 5 anos, com que roupa você estará vestido,
qual é o seu comportamento, com quem você está falando, o que está falando, o que você está vendo, o que você está sentindo, o que você está ouvindo. Vivencie aquilo, onde estará trabalhando, de que forma, porque quando você faz esse exercício, você ativa uma glândula importantíssima no seu cérebro, chamada córtex pré-frontal, alguns chamam de córtex reticular, mas é o córtex pré-frontal o nome dela, que ela é responsável pelo foco, pela organização e pelo foco. Então você está fazendo esse exercício que ele é poderoso, ele é simplesmente poderoso e vai transformar a sua vida. Então faça esse exercício junto com esse passo que é definir as suas metas para os próximos 12 meses e pensando aqui para os próximos 5 anos onde você estará. Pense a médio e longo prazo também, não só a curto prazo. E aqui o quinto passo, use. Gente, essa é uma dica, é um passo importante que você pode pensar assim, mas é uma dica tão óbvia. Mas eu percebi que o óbvio também precisa ser dito. Eu percebi que muitas pessoas não têm resultado não porque elas não sabem aquele conteúdo, não porque elas não têm o conhecimento. Elas não têm resultado porque elas não colocam em prática. Isso mesmo, não têm os resultados porque elas não colocam em prática o conhecimento que têm. Então, vamos mudar isso. Vamos mudar isso. E o passo é o seguinte: use uma agenda. Esse ano, não sei se ele vai estar ouvindo aqui, até não vou fazer nome, mas ele trabalha na minha equipe. Ele não usava agenda. E aí esquecia de uma série de coisas. E nós, dizendo, usa agenda, até que a gente deu uma agenda agora para ele e incentivamos a utilizar. O que acontece depois disso? As coisas fluem muito melhor. Hoje, gente, assim, ó, a questão de esquecer não é nem questão de Alzheimer, mas você sabe disso. Pessoas jovens esquecendo. Por quê, gente? Porque nós estamos sendo estimulados o tempo todo, é muito conteúdo, é muita informação que nós precisamos de uma forma de organização, nós precisamos de um foco e a agenda contribui para isso. Então, com a organização tudo fica mais fácil. Com a agenda, então tem uma agenda de papel, uma agenda de anotação manual, tem pessoas que preferem dessa forma ainda, que é o caso desse meu colega aqui, que a gente deu uma agenda de papel, porque hoje eu deu travou aqui um pouquinho, mas já voltou. Vocês estão me ouvindo? Só coloca ok se estão me ouvindo nos comentários, por favor, que aí eu continuo. Então não importa se a agenda é de papel ou se a agenda é virtual, mas tenha a sua agenda e tudo vai ficar mais fácil. Perfeito, pessoal. Coloquem ok se todos estão ouvindo. Isso. Perfeito. Obrigado, pessoal. E aí, estamos aí, ó, deu os 30 minutos, mas eu comecei 1 minuto e meio depois. Então temos aí mais 2 minutos. E aí o sexto passo é: defina o dia e horário para cada ação e cumpra então com os prazos determinados que você estabeleceu. É muito importante. É uma questão de criar o hábito, gente. Criar o hábito. Defina, coloque ali o dia, o horário e o que você vai estabelecer e cumpra com isso. Se porventura chegou ao final do dia, você não cumpriu com as tarefas estabelecidas, você sabe que no dia seguinte você vai ter que fazer as tarefas do dia seguinte e mais as que você não conseguiu cumprir hoje. Você se comprometendo com isso, sem dúvida nenhuma, você vai chegar muito mais longe do que você está hoje e o seu plano de ação, o seu planejamento vai funcionar, porque não adianta você desenvolver um planejamento, você às vezes até contratar uma empresa, você contratar uma mentoria, você contratar, sei lá, o Sebrae, você contratar um consultor para te ajudar, fazer um planejamento lindo, incrível, maravilhoso, você gastou tempo, você gastou dinheiro para isso, na maioria, muitas vezes, e você não colocar em prática, não colocar em ação. Eu vou te dizer que quando nós montamos há 9 anos atrás, 10 anos atrás, que nós montamos a imobiliária,
A Mari e eu, que é a minha sócia, minha mulher é a minha sócia, nós criamos o nosso plano de negócios no primeiro momento. Depois criamos o planejamento estratégico dentro do plano. E nós definimos claramente quanto iríamos faturar, quem iria ajudar, como nós iríamos organizar, que marketing faríamos. E vou dizer para vocês, gente, final do primeiro mês, nós pagamos toda a estrutura que nós montamos. Final do primeiro mês. E estava escrito isso no plano, estava claro lá como faríamos isso. Nós fomos lá e fizemos. Foi incrível, gente. Foi incrível. Foi a melhor experiência da minha vida de perceber como o plano funciona. Mas nós tivemos que seguir o passo a passo, nós tivemos que colocar em prática aquele conhecimento, aquilo que tínhamos estabelecido. Então, gente, passamos aqui 1 minuto do nosso tempo. E esses são 6 passos para um planejamento de sucesso. Eu vou deixar essa live em seguida disponível para vocês. Vou postar também esses 6 passos numa outra publicação, ainda hoje pela manhã. Então, se você quiser voltar depois e ver... peço que, se você puder fazer essa gentileza de me ajudar a divulgar, a compartilhar essa live, a marcar os amigos, que você faça isso. Você estará me ajudando e você estará também ajudando outras pessoas, porque quanto mais nós levarmos esse conhecimento, eu me esforço muito para que tudo que eu falar seja algo prático, palpável, e também seja algo que eu coloco em prática e tenho resultados. Então, pode ter certeza que estou me doando ao máximo para isso. Então, certamente, quando nós temos essa intenção por trás, nós conseguiremos atingir outras pessoas e inspirar de alguma forma. Então, não importa o que você vai fazer de tudo que falamos hoje, mas se você fizer uma coisinha só, se você implantar uma coisinha só, você vai contribuir para uma vida melhor para você, e você vai contribuir para um mundo melhor, e você imagina que nós alcançarmos milhares de pessoas, milhões de pessoas com esses conteúdos, com uma inspiração, eu e vocês, cada um de nós, alcançar algumas pessoas, nós vamos criando um montante muito grande e nós transformamos o mundo, nós transformamos a sociedade. Então, às vezes a gente não se dá conta disso, porque nós, de maneira geral, as pessoas são muito egoístas. Elas pensam somente em si mesmas, mas quando nós pensarmos mais no outro, quando nós nos doarmos mais para um bem maior, pela coletividade, nós vamos mudar o mundo, e isso é poderoso demais, Então vale a pena fazer um esforço para isso, vale a pena. Então, se você puder me ajudar a compartilhar, fico imensamente grato e feliz, e te agradeço muito, de verdade. Gente, obrigado mais uma vez. Agora na segunda-feira, às 7 horas, estaremos com a live aqui. E eu quero dar um recado para vocês que eu me confundi essa semana com o convidado da live de terça-feira à noite. Como cheguei lá, não é o Márcio Benetti dia 11, o Márcio Benetti é dia 18. Eu confundi, confusão minha. Dia 11, terça-feira que vem, é a Sônia Santos, lá de Araxá, Minas Gerais. Um resultado tremendo, grande executiva do Itaú. Alguns anos atrás eu conheci ela num processo de mudança. Nós fizemos 2 formações juntos, aliás, nos Estados Unidos, e eu conheci a Sônia fazendo uma transição de vida. E hoje ela está com muito sucesso. E mais, gente, ela ajuda as pessoas a ganhar mais dinheiro, a organizar-se financeiramente. Ela vem com uma bagagem de conhecimento incrível do banco, e ela trabalha muito com pessoas de muito sucesso. Ela é palestrante e consultora de grandes empresas em Minas e no Brasil. E eu estou ansioso para falar com ela, porque além de tudo, ela é uma pessoa maravilhosa, linda, bonita, inteligente, querida. É muito bom ouvir ela é uma querida mesmo. Então, terça-feira, às 20h20, Como Cheguei Lá, com Sônia Santos, conhecida como Soninha.
Então, vocês vão adorar, vocês vão gostar muito. E eu vou trazer... Gente, esses convidados que eu estou trazendo, quem teve a oportunidade de participar com o Dan Williams sabe disso, mas esses convidados que eu estou trazendo são simplesmente incríveis, são uma inspiração para mim. Então, eu quero compartilhar isso com vocês também. Um forte abraço, quem está chegando agora, a live ficará disponível aqui, você pode ver, segunda-feira, 7 horas em ponto, estaremos aqui com mais conteúdo, com mais informações e muito, muito, muito felizes e entusiasmados. Bom final de semana, até segunda-feira. Abraço, até mais, tchau!